Vamos falar hoje da harmonia mental. E a gente vem falando, né, do harmonia vibracional, aí, harmonia energética, harmonia emocional, foi a semana passada. E hoje a gente vai falar da harmonia mental e essa relação também, corpo mental, campo mental, dimensão mental. E como a gente está explorando isso, vai percebendo nuances, né? A gente vai falando sobre o energético, o emocional. Agora, na mental, né, e a ressonância com os nossos outras 5 dimensões, né, energética, emocional, mental, biofísica e espiritual. A, a mental, ela é super importante porque tem um componente crítico que influencia o nosso modo de ver, a nossa clareza de pensamento, a capacidade de aprendizado, a resolução de problemas, né? E ela é como uma pintura mesmo. Então, é crucial para a gente, é muito importante ter coerência, equilíbrio. Então, a harmonia mental dá essa dimensão, né, começando pelo corpo, né, que é o corpo mental, é a parte individualizada da nossa experiência cognitiva, intelectual, etc., ah, que é orientada pelo nosso processar de pensamentos, ideias e capacidade de raciocínio. E aí, por que ela é tão importante? Ela mexe tanto com a gente, porque a gente se identifica com esse corpo mental, que é a individualização, né? Então, é, ela é a base do nosso foco e habilidade de navegar por aí, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E essa harmonia, na busca pela harmonia mental, a gente percebe uma identificação exagerada e realmente ilusória, né, com os nossos pensamentos, os nossos pontos de vista e os nossos processos mentais. Então, tem uma armadilha muito grande ali. Então, para sair da armadilha, a gente precisa saber que está na armadilha primeiro, né? Então, entender o nível de percepção mental básica para a gente poder enriquecer a nossa experiência e expandir. O corpo mental, ele é o centro do pensamento e da compreensão. Então, ele é o núcleo da nossa experiência cognitiva, e responsável por abrigar e processar as ideias, os pensamentos, né? Então, esse processamento facilita o nosso raciocínio lógico e organização, mas a gente não é ele, né? A gente é todas as dimensões, todos os campos e todos os corpos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o corpo mental ele pode trazer uma clareza, porque influencia, né, na nossa capacidade de foco e clareza mesmo nas atividades do dia a dia ou de todo dia, etc. E na resolução da nossa habilidade de analisar. E se a gente está excessivamente identificado, a gente está em desequilíbrio, né? Então, o sinal, um dos sinais, né, do desequilíbrio no corpo mental é essa excessiva identificação. Mas tem outros, né? Por exemplo, aqui são mais corriqueiros que a gente reclama mais, inclusive. Esse a gente não vê, é quase imperceptível, então, só quando você tem o conhecimento. Então, os que são perceptíveis é dificuldade de se concentrar, o pensamento acelerado, né? Ou desorganizado também. O desorganizado pode cair também numa indecisão persistente, não conseguir decidir com facilidade. Então, na prática,
o corpo mental equilibrado, ele oferece esse fundamento, essa base para resolução de problemas. E também, quando ele está em equilíbrio, ele permite a decisão com maior leveza, com mais inovação, com mais criatividade, inclusive. Então, imagina viver com mais clareza mental, né? Uma visão ampla e baseada também em pensamentos fora do seu foco mental, ou seja, com criatividade, para enfrentar qualquer coisa. Então, a questão do corpo mental é essa identificação que daí gera dificuldade de concentrar, pensamentos acelerados, pensamentos repetitivos, desorganizados, indecisão, entende? Então, o corpo mental é onde a gente se identifica, mas como eu já falei para vocês em algum momento para trás, é comparar o nosso campo de visão com tudo que tem para ser visto no universo. Nem no universo, no nosso planeta, vai. E daí o que, que acontece? A gente tem uma fração e você está se identificando com aquela fração, né? Esse é o corpo mental e o problema que ocorre quando a gente está se identificando muito com ele, porque o corpo mental é se identificar com a linha de pensamento, mas de forma equilibrada. O campo mental já é mais amplo, porque interação, o que sai do eu pequenininho, né? Essa rede que se conecta no nosso pensamento interno com o mundo externo, essa interação. E, assim, o campo mental, ele atua como um meio de troca de informações. Então, essa interação facilita as comunicações, a compreensão entre nosso pensamento e o que está acontecendo, a realidade externa, por exemplo, a troca como recepção de informações, transmissão de informações, né? Esse é campo. A compreensão vem de saber que você não está lá no corpo, não é só aquilo, não está super identificado. É uma identificação, mas não uma super identificação, e promove, então, a compreensão, a sinergia das interações entre essas partes, que compõem, inclusive, né? É, e conexões mais amplas, que não, essa conexão com os outros corpos, o corpo energético, por exemplo, o corpo emocional, né, o corpo biofísico, tem muito mais informação e você é tudo isso, não só. Então, no campo, qual que seriam os desequilíbrios ou sinais que a gente percebe mesmo? É daí esse fog mental, a falta de clareza, mas num sentido de não enxergar, né? Dificuldade também de se comunicar o que você pensa de uma forma clara, então está muito abstrato, ou que você não consegue expressar, é que você não consegue concatenar relacionar com os outros campos ou corpos, para que isso faça de uma forma mais clara, essa desconexão. E essa desconexão, inclusive, pode ser não só de ideias, mas desconexão com o ambiente, com a troca de informações e ideias dos outros, das situações, etc. Então, o campo mental equilibrado foca muito no expressar com clareza e compreensão, essas ideias, pensamentos, porque ideias podem ser criadas, né? Então, colocar de forma compreensiva e com adaptabilidade também, sabendo que pode ser uma faixa de percepção ou um ponto de vista. Então, imagina no campo mental, seria criar conexões mais significativas por meio de uma
comunicação mais eficaz, um entendimento mais profundo. Esse seria o campo mental em equilíbrio. E a dimensão? Aí a dimensão explodiu a cabeça. Esse caminho de crescimento, essa expansão intelectual, a dimensão mental transcende o indivíduo. Então, abrange uma totalidade de experiências mentais. Então, linhas de pensamento, formas de processar. Então, as palavras que me vêm é desenvolvimento intelectual, não é curto, sabe? Não é raso. Então, desenvolvimento intelectual promove esse crescimento, a expansão. Faço até com a mão, né? Porque se a gente fica muito assim, fica bitolado. Então, o crescimento e expansão do conhecimento e também da consciência. A dimensão sempre vai lidar com a consciência de uma forma, todas as dimensões nos coloca saindo do eu pequenininho para um eu superior, um eu maior, que é a nossa consciência. E a conexão intelectual também é uma das características de dimensão mental, porque facilita a interação dos conceitos, né? Conceitos, ideias, é o universo de uma forma mais profunda. Então, falando depois da terceira, que é consciência expandida, e vocês já me ouviram falar bastante, ampliar a percepção e compreensão do mundo. Saber que o seu universo é só seu universo, que o seu ponto de vista é um ponto de vista, ou uma faixa de visão. Só de você saber, você já está ampliando a sua capacidade, porque você sabe que tem outros também, tão válidos quanto o seu. E daí, então, uma dimensão mental equilibrada, ela vai enriquecer. Hélia. Bem-vinda, Patrícia, bem-vinda, Hélia. Então, uma dimensão mental mais equilibrada enriquece, assim, não só a nossa experiência cognitiva, mas também a gente se conecta mais profundamente com as infinitas possibilidades que eu chamo de universo, né? Facilita a postura e a posição, né, de aprendizado contínuo, que tem mais a ser explorado, mais a ser criado, mais ideias a serem descobertas, e acaba com uma forma mais informada, sabe? A informação, que tem mais informação, não necessariamente é conhecimento, né? Mas essa informação é meio Google, tá? Informação é só o Google, tem muitas informações, etc. O que eu vou fazer com aquelas informações aí já gera conhecimento. Então, o que eu faço com aquelas informações? E agora tem um nível que a gente está falando de dimensão mental, que é a sabedoria. Então, eu tenho a informação e tenho o conhecimento. Mas sabedoria é saber, né? Até redundante, né? Mas é saber quando utilizar aquelas informações e aqueles conhecimentos, aonde se aplicam, aonde não. Então, imagina aumentar a capacidade de aprendizado mesmo e colocar essa consciência mais expandida no nosso dia a dia. Essa é a conexão que eu faço com a dimensão mental. Então, a gente sai daquele lugar do corpo mental, que é aquela individualização, né? O que eu acredito que eu penso, o jeito que eu penso, o jeito que eu vejo, etc. Que é essa experiência individualizada do mental. E daí, se ela está
extremamente individualizada, ou seja, em excesso, ela é desequilíbrio, e em equilíbrio ela seria essa base que a gente pode, ou a estrutura, sabendo e tendo estrutura, a gente começa a ter flexibilidade. Eu acho isso um paradoxo muito interessante para a gente explorar dentro da tal harmonia mental que a gente está falando hoje. Se não tem base e estrutura, e só tem flexibilidade e liberdade, por exemplo, liberdade de pensar o que eu quiser. Sim, mas se você não tem base, como que você, né? É preciso ter essa experimentação no eu aqui, nessa experiência cognitiva individualizada do campo do corpo mental, para a gente expandir, tendo como base, né? Então, quando a gente vai resolver algum problema, se explorar diversas formas, linhas de pensamento, mas e aí? Qual que é a estrutura que você sabe que você tem para você sair caminhando? Se você não vai, é que nem a história do gato da Alice. Se você, ele pergunta para Alice se ela não sabe para onde que ela vai, qualquer caminho serve. E assim fica o corpo mental quando ele está em desequilíbrio e ele só sabe um caminho, entende? Se a gente não tem também esse um caminho, você não sabe que o outro não é o seu. Então a gente vai, por comparação, ampliando cada vez mais a nossa própria capacidade, sabendo que tem vários caminhos. Pode não ser aquele que eu escolhi, né? Meu formato de pensamento pode não ser aquele que eu escolhi, mas ele é válido para alguém, por exemplo. Então, corpo mental para o campo mental e do campo mental para a dimensão mental. E aí, então, a dimensão mental fica, imagina como seria aumentar a sua capacidade para que você não refutasse, ou pelo menos estivesse aberta para outros aprendizados, outras experiências, outras formas mais expandidas de pensamento e ideias. Porque a questão da harmonia mental não é só a sua forma pensamento, né? É capacidade de criar ideias. Então, a gente tem uma forma única. E essa forma única a gente vai balanceando para ficar em equilíbrio desde o corpo mental, que é geralmente onde a gente desequilibra mesmo e percebe, né? Pensamentos recorrentes, isso daí já está mostrando. Outros sinais são desequilíbrio do sono. Quando está no mental, a gente desequilibra o sono. E o desequilíbrio do sono não é necessariamente, ai, não estou dormindo. Pode ser, estou dormindo demais. Entende que o desequilíbrio é o excesso e a falta. Não é só um ou só o outro, ou o que você acha, né? É qualquer uma das duas faces, né? Qualquer uma dessas polaridades. Então, o caminhar pelo meio disso é um desafio. Por quê? Na atualidade, a gente está sendo bombardeada de informações, mas lembrar que a gente não é a informação, e essa informação que está sendo colocada no seu corpo, no seu campo e na sua totalidade de informações, não é necessariamente a única, né? É uma bolha. A gente vê isso e ao olhar o sistema, o que está acontecendo. Estamos sendo bombardeados e essas informações tomam os nossos pensamentos, né? E se eles tomam os nossos pensamentos, a gente não está regrando, né? Não está mandando em nada. Então, o pensamento fica, eu não consigo controlar. Ninguém falou para controlar, ele só deixa ele surgir, ele veio da onde, por que que ele veio, né? Eu estava falando para um cliente
E sobre percepção, escolha e mudança, né? A gente tem a percepção e fica com ela um pouco, porque aquela percepção nos mostra o que, que é que está acontecendo. Então, ficar na percepção, por exemplo, então, tal pensamento negativo, por exemplo, ou pessimista, ou drama, seja lá que pensamento vitimista, não importa qual. Perceber que surgiu, ele surgiu, eu o tenho, ele não sou eu. Eu tenho o pensamento, ele surgiu. Ele surgiu da onde mesmo? Que será que surgiu esse pensamento? Será que tem uma informação aqui que eu posso olhar com maior atenção, com maior clareza, inclusive, e mais distanciamento também, para ver, né, dependendo do. Eu agora, depois, né, não vivo sem óculos, tem que ter, a mão vai distanciando para você enxergar melhor, e é isso. A gente não é o pensamento e nem o caminho que percorre o pensamento, né? Não é os nossos caminhos neurais, mas eles existem. Então, honrar que eles existem por alguma experiência, por algum motivo, e por informações, educação, conteúdo que foi colocado desde, sei lá, desde pequena, por gerações, inclusive. Então, saber que isso pode ser só um viés, né? Uma bolha, ou uma forma pensamento estagnada e cristalizada, mas não é eu, não sou eu, não é você, etc. Porque é só um pensamento. Então, e da mesma forma que a gente percebe e fica com ele um pouco mais confortável na percepção, aí tendo essa percepção, a gente pode sim, a partir de um tempo, ter escolhas. As escolhas vêm naturalmente. E isso, a percepção, escolha, mudança, não é só na harmonia mental. A percepção, escolha, mudança em todas as harmonias vibracionais, em todas as nossas 5 dimensões do ser, tá? No energético também, no emocional também. É um método para a gente aprofundar percepção, escolha, mudança. E daí, fora isso, eu quero aprofundar um pouquinho, porque não só a gente tem percepção, aí sim a gente tem a escolha, se não tem a percepção, a gente não tem escolha, né? Se você tem uma percepção e passa querendo fazer atalho rápido, ganhar no joguinho rápido e passar rapidamente por isso para ter uma mudança, você vai ter poucas escolhas, né? A escolha de fazer isso ou não, sabe? Fazer a mesma coisa ou não, talvez, mas mesmo assim são poucas. Quando a gente tem uma percepção mais aprofundada, mais ampla, as escolhas também se amplificam, não ficam infinitas porque a gente não chegou nesse nível, mas ficam várias escolhas para a gente fazer. E assim que fizer outra escolha, a gente tem mudança, que já não é a mesma coisa. E daí eu vou juntar com o passinho que você dá. O passo pequeno que você dá de percepção já é um grande passo. É o maior e mais interessante, inclusive, porque sem ele não tem os outros, senão é só um atalho para conquistar mais coisas, ou etc. Então, aprofundar na metodologia, né, do seu ser. Não é a metodologia da Simone, na metodologia que a gente funciona. Então, com percepção, a gente vai ter mais escolhas. Com uma percepção mais aprofundada e otimizada, né, melhorada mesmo, vão ter mais escolhas ainda, e daí a gente tem várias mudanças no nosso corpo energético, emocional, mental, etc. E nesse caso, no mental. E depois para o campo. Aí eu tenho algumas sugestões de ajuste, né? Então, para essa sugestão de ajuste,
específica, quando a gente está lá no corpo mental muito tumultuado, etc., a gente pode sim fazer, naquele momento eu não estou conseguindo, tem que parar tudo, tem uma técnica de desligamento de excesso mental. É uma prática que eu faço quase todo dia, para falar a verdade, né? Para silenciar um pouquinho, sabe assim, ah, não, calma aí, deixa eu ver o que que é prioridade. Então, eu faço palavras ou imagens aleatórias. Então, com respiração profunda. Então, pensa em palavras ou imagens aleatórias, o mais aleatório que você conseguir, possível, e daí dá uma aquieta a mente por, dá um boom, sabe? Dá um tilt mental. E não é para ficar no tilt, né? Não é, a ferramenta é para dar uma pausa para depois você priorizar, escolher aonde você vai aprofundar, escolher como, né? Você vai ficar na percepção. Então, fica aquieta para ver, então, puf, o que, que primeiro surgiu, né? A outra, que é mais zen budista, é aquela de você pensar, então, qual será o meu próximo pensamento? E ficar esperando o seu próximo pensamento, né? Eu vou confessar que essa não funciona para mim, tá? Meninos, menino e meninas, qual será que vai ser? Isso daí, os monges, os gurus, falam dessa frase em especial. Pensa, questiona qual será o meu próximo pensamento. Vem 20. Eu. Entendeu? Então, como eu não sou monge budista, esse daí não. Então, a ferramenta que é a melhor é aquela que funciona para você, tá? Pode ser, eu leio muito, eu tenho muita referência, mas o que acontece é aquela que funciona naquele momento, não é aquela que funciona sempre também. Então, a gente, para ter ajuste e correção disso, a gente precisa ter ferramentas, no plural, experimentar para que isso faça sentido para você, né? Então, essa que eu faço, que funciona para mim bastante bem, é pensar e se concentrar em palavras ou imagens aleatórias, sabe? E daí combinar com respiração lenta, profunda, mais profunda, com intensidade. A cada respiração, uma palavra ou imagem aleatória. E focar em ter. Não ter uma linha, não ter, então eu vou falar todas as capitais, nada disso. Não, aleatório. Essa daí dá um esfrega no meu, uma sacudida no meu cérebro, e daí é o que está funcionando para mim. Não é o que vai funcionar sempre, porque, como eu gosto de explorar ferramentas, daqui a pouco vai ter uma outra. Durante algum tempo, o pensar e questionar qual vai ser o meu próximo pensamento funcionou também, entende? Mas a questão é que, nesse momento agora, qual vai ser a nossa ferramenta? Por causa disso, a gente vai ter ferramenta para na cuidadoria, né, do 5D do mental, a gente vai lidar com laços combinados, acordos, programações. Por quê? Porque tem um conteúdo para trás, né? Um conteúdo subjetivo, um conteúdo oculto, que não está de frente com a gente, né? Não está Marília Gabriela. Ele está oculto. Então, a gente precisa de ferramentas para lidar com eles. E uma das ferramentas, sim, é mesa frequencial, a, a M4, para quem sabe de mesa, né? Que é laços, acordos combinados, programações também combinados, né?
Então, outra coisa que a gente pode fazer no dia a dia é afirmações. Lembrando que as afirmações poderosas não é só. Você pode usar a afirmação como mantra, sim, pode, né? Mas pode usar muito potencializada, fazendo com respiração, com mudra, posicionamento de mão, né? Então, posicionamento corporal e mudra de mão. Então, as afirmações podem ser necessárias também para você focar só naquilo. E daí a mente não ficar. E nesse intervalo, entre pensamentos, ficar cada vez o gap entre tumulto mental ficar maior e maior. Né? Que você não se identifica mais tanto com o pensamento, só vê ele surgindo como sei lá, uma luzinha. Né? Então, as afirmações, eu fiz duas e a Maria Ângela me deu a terceira. Já lembrou da quarta, Maria Ângela? Eu vou falar das duas. Vai, fala, pode. Levantou a mão. Você tá muda. Aí, Ah, fala. não Lembrou estou da outra? conseguindo liberar o microfone. Para variar. É uma que eu faço muito na aula de yoga, né? Que ela sempre dá o sankalpa. Aí É. eu penso muito. É Eu sou exatamente isso forte. de afirmação poderosa com Sankalpa é a coisa da vez. É muito, muito, muito. É. Eu faço sempre, eu sou forte, eu sou feliz. Vem sempre na minha cabeça essas duas Não, mas frases. relacionada ao mental, tá? Por exemplo, a gente vai. Essa primeira minha é minha mente é clara e focada. A segunda é sou receptiva a novos conhecimentos, porque não é só foco, né, e clareza, é abrir também. Então, essas duas podem até ser combinadas, né? Aí ela me passou, porque a Maria Ângela está fazendo a cuidadoria dessa dimensão mental, né? E daí, então, eu perguntei para ela, e ela, acredito no poder da minha mente, né? Muito boa também. Então, essa do relaxamento cognitivo, que é para pausar esses pensamentos incessantes, tem dois, né? O questionamento, que essa daí é Eckhart Tolle na veia, funciona durante um tempo, mas dependendo da fase que você está no mental, pode ser que você precise de outras práticas. Uma prática só não é ferramentas no plural, né? Então, ferramentas no plural é sempre melhor, porque a melhor ferramenta é aquela que você faz. Então, as afirmações e as palavras e imagens aleatórias. Agora, sobre as ferramentas do Arcturus, né, OS, para bem-estar mental, a mesa quântica que ajusta frequência mental, mesa de ajuste e modulação, o puxão, limpeza completa, porque os processos de programa e controle também funcionam em nível de limpeza completa, precisa, né, limpar aquilo, é que nem passar ScanDisk, né? Então, passar ScanDisk, acabei de falar a idade, né? Então, passar ScanDisk, para quem não sabe, era um processo de limpeza de computador que, quando você abria, tinha um monte de pontinhos coloridos, todos misturados, assim, né? E daí ele começava a passar assim, era até bonito de ver, eu gostava. E passava assim, e começava a levar os verdes para os verdes, o amarelo juntava com o amarelo, e ficava fazendo isso, era o Scandisk. Organizar o nosso mental. Tá bom, Zizi, grata. Organizar o nosso mental é mais ou menos passar o Scandisk.
fazer o ScanDisk, começar a organizar, e depois de organizado, você vê, esse daqui é do sistema, não posso mexer, mas tem coisas que já perderam a validade. E daí sim, fazer uma limpeza completa, como eu falei, super funciona, tá bom? Então, é isso. Perguntas pode colocar aqui, por favor, e eu vou parar de gravar.